Olá, pessoal, tudo bem? Gente, a dermatologia, ela é uma especialidade muito difícil, né? A gente trabalha com muitos diagnósticos diferenciais. Então, por isso que normalmente a gente tende a agrupar as doenças as quais apresentam características em comum. Então, por exemplo, a gente trabalha às vezes com dermatologia baseada na lesão elementar, né? A gente, diante de uma pápula, por exemplo, a gente sabe a gente procura saber, né, todas as doenças que cursam com uma pápula, né? Quando a gente está diante de uma bolha, por exemplo, quais são as doenças que cursam com bolhas, né? A gente pode também, por exemplo, fazer uma dermatologia topográfica, né? Assim, quais são as dermatoses que cursam com lesões no couro cabeludo? Quais são as dermatoses que cursam com lesões no cotovelo, né? Quais são as dermatoses que cursam com lesões, por exemplo, nas regiões genitais, tá? Então, ou, por exemplo, a gente pode trabalhar com características histológicas em comum, né? Quais são as dermatoses que cursam com infiltrado liquenoide na histologia, por exemplo? Quais são as dermatoses que cursam com espongiose, né? Quais são as dermatoses que cursam, por exemplo, com esboço granulomatoso, tá? Então, por que que a gente vai fazendo isso, gente? Porque realmente não é fácil, às vezes, a gente chegar no diagnóstico, né? Tem muitas doenças dentro da dermato e elas se parecem, né? Esse que é o problema, tanto histologicamente quanto clinicamente, tá? Então, por isso que dentro, né, da dermatologia, a gente trabalha com esses grupos, né, de doenças, né? Quais são as dermatoses que dão mais em adulto jovem? Quais são as dermatoses que acometem mais idosos, né? Então, assim, fazendo essas ligações, né, tendo na cabeça, né, essas doenças agrupadas, facilita a gente. Por exemplo, se chega um paciente jovem do sexo masculino, né, rígido, com uma lesão, uma bolha no cotovelo, pruriginosa, que a gente faz uma biópsia e vem, por exemplo, uma clivagem subepidérmica, tá? Então, como que a gente chega nesse diagnóstico? Por quê? Porque a gente sabe das dermatoses que cursam com bolhas nos cotovelos, né, e que cursam com uma clivagem subepidérmica e que coçam, por exemplo, tá? Então, a gente vai utilizando dessas ferramentas, né, para chegar no diagnóstico. E tudo isso ajuda, né? Então, a histologia ajuda, né, a topografia ajuda, enfim, os sintomas ajudam bastante a gente, né? E a história do que o paciente traz para a gente, tá? Então, aqui, gente, a gente vai começar aqui, eu trouxe para vocês uma forma diferente, mais uma maneira, né, da gente conseguir agrupar algumas doenças, tá? Para isso facilitar a gente para chegar no diagnóstico correto, para a gente poder ajudar os nossos pacientes. Tá? Então, tudo isso é realmente para a gente acertar mais, né? Então, para a gente gravar a característica histológica, dermatoscópica, né? Clínica das lesões e acertar o diagnóstico, né? E poder, depois do diagnóstico correto, oferecer para ele a conduta protocolada, a conduta certinha para a doença que ele tem. Tá? Então, a gente vamos fazer esse trabalho aqui, tá? Trouxe para vocês uma imagem, né? Para a gente poder encontrar nessa imagem pelo menos 11 manifestações, pode ser clínicas, dermatoscópicas, histológicas, dentro dessa imagem, desse bioma aqui aquático, tá? Bom, acho bastante interessante, gente. Para quem é dermato, pelo menos umas 5, 6 já bate o olho e já consegue lembrar de algumas coisas que tem na imagem que a gente já sabe, né, que são características dermatoscópicas, características histológicas, tá? Mas eu acho que é interessante se vocês puderem fazer esse trabalho, né? Pausa o vídeo, procure, né? 11, se achar até mais, 12, 13, depois deixe nos comentários assim, se vocês acharam outras doenças, tá? Então é isso. Acho que é interessante. Pausem o vídeo, tentem procurar algumas outras manifestações dermatológicas, tá? E se encontrou as 11, aí dispausa para a gente ver se a gente vai coincidir, né, com as doenças que a gente trouxe aqui, com as que vocês pensaram, tá? Beleza, então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos começar simples, tá? Quais são as doenças que a gente pode encontrar aqui nessa imagem, tá? Primeiro, o olho de peixe, né, gente? O olho de peixe, né, o vulgarmente, o que a gente, o nome vulgar da verruga vulgar. Vulgar.
certo? Então, assim, só para a gente lembrar, né? Então, a característica que é uma manifestação do HPV, né? Normalmente, o HPV, gente, que causa a verruga vulgar é o tipo 1, 2, 4, por exemplo, tá? Então, a gente precisa saber todos os subtipos do HPV, quais são os subtipos do HPV associados a carcinomas verrucosos, quais são os subtipos do HPV associados a verruga plana, tá? Quais são os subtipos do HPV associados a papilose boenoide, por exemplo, a tumores genitais, tá? Então, a doença ocupacional, qual que é o subtipo das verrugas associadas com a verruga do açougueiro, tá? Então, todas os subtipos das do HPV é importante a gente saber, por quê? Porque eles apresentam epidemiologias diferentes e forma de contágio diferente, tá? Não é porque HPV que é uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, tá? Então, para começar aqui, o olho de peixe, né, a verruga vulgar, que ele pode ser de uma forma mais disseminada, né, numa forma em mosaico, né, ou uma forma que a gente chama de mirmécia, né, que parece um formigueiro, que tem um processo mais infiltrativo, tá? Então, verruga vulgar, olho de peixe. Quais outras doenças que vocês encontram aqui nessa imagem, gente? O que a gente pode encontrar também, o que a gente sabe, né, são as manifestações das ictioses, né, gente, das ictioses, que são escamas com a característica de escama de peixe, né? Por que isso é importante para a gente identificar, gente, essa característica clínica das escamas? Por quê? Porque a gente diferencia as doenças dermatológicas pela característica da escama, se é uma escama furfurácea, se é uma escama lamelar, se é uma escama argêntica, né? Por exemplo, da psoríase, se é uma escama ictiosiforme, então assim, o dermatologista ele tem esse cuidado de avaliar se a característica da escama, se ela é pulverulenta, tá? Então, isso favorece o diagnóstico de uma ictiose. Pode ser uma ictiose vulgar, por exemplo, tá? Ou pode ser uma manifestação de uma outra ictiose, não necessariamente uma ictiose vulgar, que a ictiose vulgar é a mais frequente dentro dos distúrbios de queratinização das ictiosas, tá? Mas outras ictiosas também podem cursar com manifestação dessas escamas ictiosiformes, tá? O que eu acho importante, gente, a gente sempre lembrar das doenças adquiridas, né, que cursam com uma xerose importante e até uma descamação ictiosiforme, tá? Por exemplo, as escamas ictiosiformes, né, elas não são incomuns na região pré-tibial, por exemplo, de pacientes idosos no inverno, tá? Um eczema craquelê, por exemplo, um eczema esteatótico, ele pode ter um padrão muito parecido de uma ictiose, tá? Mas o que eu acho interessante que a gente faz nos nossos ambulatórios? Quando o paciente não tem histórico, né, de apresentar uma ictiose genética, né, um distúrbio de queratinização, uma ictiose vulgar, a gente vai atrás das causas de uma ictiose, né, adquirida. Por exemplo, pode ser uma alteração vitamínica, tá? O paciente ele pode ter deficiência, por exemplo, de zinco, tá? Ele pode ter deficiência do complexo B, ele pode ter deficiência de ferro, né? Ele pode ser induzido por alguns medicamentos, tá? Então, assim, hipolipemiantes, né? Até o ácido retinóico, né, a isotretinoína que a gente prescreve para acne, por exemplo, ele pode cursar com uma ictiose adquirida, tá? Ele pode ser paraneoplásico, lembra, gente, né? Isso que é importante, né? Então, malignidades hematológicas, né, linfomas, pode abrir o quadro com uma ictiose adquirida. Por isso que essa característica dessa escama ictiosiforme aderida ao centro, né, e é, presa ao centro, né? Sempre lembrar das ictioses adquiridas, né? Lembrar que ele pode ser até paraneoplásico. Então, tomar um pouquinho de cuidado com esses pacientes que cursam com essa manifestação clínica e não é, por exemplo, não está no inverno, tá? Tá numa forma muito exuberante, tá bom? Então, escamas ictiosiformes, tá? Quais outras que vocês encontraram aqui, gente? Esse daqui também é interessante, gente. Ó, esse daqui é bastante interessante. O que que é isso daqui? Isso daqui, gente, é uma cicatriz em boca de peixe. Cicatriz em boca de peixe. Não é a única doença que tem a cicatriz em boca de peixe em papel de cigarro, tá? Essa cicatriz apergaminhada, essa cicatriz atrófica aí, tá? Mas uma das mais características é a síndrome de Ehlers-Danlos, tá? Deixa eu colocar aqui a síndrome de Ehlers-Danlos.
O que que é a síndrome de Ehlers-Danlos, gente? É um distúrbio do colágeno, tá? É um distúrbio do colágeno. O que que a gente procura quando um paciente chega no nosso ambulatório com uma cicatriz em boca de peixe ou com uma cicatriz apergaminhada em papel de cigarro? A gente procura as outras manifestações clínicas de um Ehlers-Danlos, por exemplo, tá? Porque às vezes, gente, o que mais a gente vê é pacientes com, né, o diagnóstico, com as manifestações de Ehlers-Danlos, porém sem diagnóstico. Por quê? Porque às vezes ele é discreto, né, e passa como normal, tá? Então, uma das coisas que a gente já sabe é essa cicatrização que pode ser retardada, cicatriz em boca de peixe, cicatriz em papel de cigarro, tá? O que mais que eles podem ter a Ehlers-Danlos? Ele pode ter a pele mais aveludada, ele pode ter uma hipersensibilidade articular, tá? Ele pode ter a sinal de Gorlin. O que que a gente pede para o paciente? A gente pede para o paciente colocar a ponta da língua na ponta do nariz para ver se ele consegue. Algumas pessoas conseguem, isso não é patológico, tá? Mas se está associado sinal de Gorlin, né? Cicatriz em boca de peixe, cicatriz retardada, pseudotumores moluscoides, que é mais ou menos como se fosse uma cicatriz em boca de peixe, porém numa forma herniada, né? Esferoides subcutâneos, que são alguns nódulos calcificados. Pápulas podais piezogênicas, lembra, gente? O que que a gente fala para o paciente? Ele fica numa posição ortostática para a gente ver se tem algumas herniações de gordura, por exemplo, na face lateral dos pés. Então, pseudotumores moluscoides. Se ele tem prolapso de válvula mitral, por exemplo, né? Se ele tem dores articulares, tá? Se ele tem hipotonia muscular, se ele tem palato em ogiva, se ele tem faces adenoides, tudo isso a gente procura, gente, para fechar um diagnóstico, por exemplo, da síndrome de Ehlers-Danlos, a clássica, né, o tipo 1, tá? Lembrando que tem vários tipos, tá? Mas pelo menos todas essas outras manifestações clínicas de Ehlers-Danlos, a gente vai atrás, tá? Então, assim, isso começa, por exemplo, numa cicatriz apergaminhada desse jeito, tá? Não é a única doença que faz isso, mas lembrar da síndrome de Ehlers-Danlos que faz essa cicatriz em boca de peixe, tá? Em papel de cigarro, tá bom? Então, é uma síndrome muito importante da gente fazer o diagnóstico para o paciente, tá? Porque pode cursar com morbidade, tá? A síndrome de Ehlers-Danlos, tá bom? Vamos ver, mais alguma outra doença que vocês encontraram aqui, gente? Vamos passar aqui a próxima. Esse daqui é mais complicadinha. O que que é isso daqui, gente? Isso daqui são fibroblastos em espinha de peixe. Fibroblastos dispostos em espinha de peixe. Quem faz isso? Vocês lembram, né? Quem faz esses fibroblastos em espinha de peixe? O fibrosarcoma, tá? Então, o que que eu acho interessante, gente? Né? Dentro da dermato, a gente tem alguns tumores mesenquimais, né? Alguns sarcomas importantes para a gente lembrar, né? A gente tem alguns mais clássicos, né? O dermatofibrosarcoma protuberans, né? O fibroxantoma típico, né? O sarcoma epitelioide, mas o fibrosarcoma é importante, tá, gente? Pacientes com tumores, normalmente nos membros inferiores, tá? E que pode ter de característica histológica essa disposição dos fibroblastos em espinha de peixe, tá? Então, uma das coisas que eu lembro também de uma característica histológica, por quê? Porque a gente sabe que o dermatofibrosarcoma, por exemplo, ele tem outros padrões. Ele tem um padrão estoriforme, né? Não é um padrão espinha de peixe, tá? Então, num padrão espinha de peixe, fibrosarcoma, tá? Então, não são muitos sarcomas, né, que a gente trabalha dentro da dermatologia. Então, como ele entra dentro deles, a gente precisa saber a característica histológica ali do fibrosarcoma, a vimentina, né, a imunistoquímica que pode aparecer nesse exame histológico, tá? Então, fibrosarcoma, fibroblastos em espinha de peixe. O que mais, gente, vocês acharam aqui nessa imagem aqui? Vamos passar mais um. Esse daqui é clássico, né? Quem faz essa dermatoscopia aqui, gente, em colar de pérolas? Essa é bem característico, né? Ou acantoma de células claras, né? Então, por exemplo, um nódulo eritematoso, normalmente num paciente de meia idade, no membro inferior, né? Ele pode ser assintomático, ele pode ser até pruriginoso, tá? E a gente faz a dermatoscopia. E a gente observa um padrão de vasos em colar de pontas, em colar de pérolas, né? Não é patognomônico da cantoma de células claras, mas sugere bastante esse diagnóstico, tá? Porque, gente, uma pápula eritematosa
no membro inferior, por exemplo, de uma mulher de meia idade, a gente sempre fica atento a outros diagnósticos, né? O melamelonótico, tá? Alguns outros tumores. Então, a dermatoscopia ajuda bastante. Lógico, a gente vai realizar o exame histológico, tem a característica do acantomato de células claras, presença de células claras, né? PAS positivo, tá? Mas a característica dermatoscópica do acantomato de células claras clássico, o aspecto incolar de pérolas, tá? Então, esse já mais tradicional, né? O que mais que a gente pode encontrar aqui, gente? Isso daqui também é famoso, né? As escamas rupioides, né? Psoríase ostrácea, psoríase rupioide, tá? Então, assim, psoríase ostrácea, né, rupioide, tem essas características dessas escamas aderidas, né, essas escamas mais exuberantes, tá? Então, normalmente, elas estão associadas a outras manifestações de psoríase mesmo, vulgar, tá? Então, sempre lembrar que pacientes com manifestações muito exuberantes de psoríase, a gente pede sorologias, tá? Então, uma manifestação clínica, tá vendo como? Uma escama ictiosiforme, tá? É um padrão rupioide, um padrão ostráceo, tá? Então, assim, a característica da escama ajuda bastante a gente a tentar chegar no diagnóstico. A psoríase não é a única que faz escamas rupioides, tá? Então, outras dermatoses também pode fazer, sífilis, né? Até micose congoide. Então, mas lembrar das escamas rupioides, da psoríase ostrácea também, tá? O que mais, gente, vocês acharam? Isso aqui é clássico, né? O molusco contagioso, tá? Então, o que eu acho importante do molusco contagioso, gente, é um poxvírus, tá? Um poxvírus. Essa pápula umbilicada assintomática, normalmente em criança, a gente pode só acompanhar, pode fazer tratamentos destrutivos locais, né? Mas interessante que, se tiver em adultos, na face, na região genital, pode ser um sinal também de imunossupressão, tá, gente? Então, também vamos ficar atento para molusco contagioso em adulto, não é tão comum, tá? Então, e dependendo da localização, né, favorece também uma possibilidade de imunossupressão, tá? Então, o molusco contagioso, um poxvírus, que eu acho interessante, né, do molusco também é a histologia, né, aqueles corpúsculos de Peterson-Anderson, né? Então, o molusco contagioso ele tem, né, uma histologia bem característica, né, um aspecto crateriforme, né, um aspecto crateriforme, né, com essa eliminação desses corpúsculos de Peterson-Anderson rico em poxvírus, tá? Então, poxvírus, molusco contagioso, né, e os corpúsculos de Peterson-Anderson, tá? Que mais, gente, vocês acharam aqui? Agora desse caranguejinho aqui, isso daqui é interessante, né? O que que é isso daqui, gente? O que que é essa histologia aqui, ó? É uma epiderme acantótica com os cones epidérmicos abraçando, né, vasos dilatados na derme papilar, alguns trombosados associados à hiperkeratose, ó. Hiperkeratose, né? Uma acantose, cones epidérmicos abraçando vasos dilatados na derme papilar. Isso daqui é um AP de um angioqueratoma, tá? Então, que ele faz essa epiderme em garras de caranguejo, abraçando aí esses vasos, muitas vezes trombosados, né, dilatados na derme papilar. Então, também, o angioqueratoma é o único que faz essa característica histológica, né, da epiderme acantótica, cones epidérmicos abraçando alguma estrutura? Não, tá? Mas ele é bastante sugestivo, tá? Quando ele abraça esses vasos dilatados. Então, no angioqueratoma, o que a gente sempre tenta lembrar dos nossos ambulatórios é todos os tipos de angioqueratoma, né, gente? Porque eles são diagnóstico diferencial de muitas coisas, às vezes maligna, né? Por exemplo, o angioqueratoma solitário. O angioqueratoma solitário é diagnóstico diferencial de melanoma nodular, tá? Então, ele pode ser manifestação de doença sistêmica. O angioqueratoma corpóreo difuso, que é uma manifestação de doença de Fabry, tá? Então, assim, que pode cursar com alterações renais, alterações cardíacas, com várias outras alterações sistêmicas, tá? Ele pode começar com um padrão de angiokeratoma em calção de banho, tá? Então, assim, por isso que esse exame histológico aqui é importante a gente saber. Angiokeratoma de Mibelli, angiokeratoma circunscrito, angiokeratoma de Fordyce, né? Que tem no escroto, tá? Então, são outras manifestações de angiokeratoma que a gente precisa saber, mas lembrar ali dessa característica histológica e da epiderme em garra de caranguejo, abraçando ali esses vasos dilatados na derme papilar do angiokeratoma, tá?
Que mais, gente? Isso aqui também é clássico, né? Quem que é isso daqui, gente? Que parasita é esse daí, né? É o Phytirus pubis, né? A fitiríase, causador da fitiríase, tá? É um tipo de pediculose, né? A fitiríase, gente, eu acho interessante, por quê? Porque ele pode ser, ele é uma das causas de prurido em área genital, né? Ele pode também ser considerada uma doença transmitida sexualmente, tá? Ele tem outras manifestações clínicas, por exemplo, interessantes, tipo a mácula cerúlea, né, que pode ter no pedículos corporis também, que tem umas máculas acinzentadas, arroxeadas na região do tronco, por exemplo, da coxa, tá? Então, a fitiríase, esse piolho caranguejo aí, né, que a gente diz, ele entra dentro das outras pediculoses, do pedículo capis, né, do piolho, do pedículos corporis, né, e do Phytirus pubis. Então, ele tem essa característica mais alargada aí, né, e também ele tem esse piolho caranguejo aí, lembrar da fitiríase, tá? Então ele tem esse aspecto também, parecendo um caranguejinho também, tá? O que mais, gente, vocês encontraram aqui? Isso aqui também é interessante, né? Então, quem faz esse padrão em explosão de estrelas? Quem faz essa característica dermatoscópica em explosão de estrelas é o nevo de Reed, tá? É um nevo de células fusiformes, epitelioides, pigmentado, tá? Então, por que que é importante esse padrão dermatoscópico em starbursts, né? Em explosão de estrelas, né? Por quê, gente? Porque a epidemiologia do nevo de Reed é membro inferior de mulheres de meia idade, tá? Jovens, tá? Adultas jovens. Então, é a mesma epidemiologia muito forte do melanoma, tá? Então, por isso que a característica dermatoscópica, né? Ao padrão evolutivo, né? Depois o seu aspecto histológico, né? Névoa de células fusiformes e epitelioides, né? Então, ajuda bastante também a gente a direcionar também o diagnóstico para névoa de Reed, melanoma, angioqueratoma circunscrito, tá vendo? Ó, todos podem simular as lesões clínicas, tá? Então, um padrão em explosão de estrelas, né? A característica dermatoscópica do névoa de Reed, tá? O que mais, gente? Acho que só falta mais uma, né? Esse aqui também é interessante. O que que é isso daqui, gente? Isso daqui é o bubble hair, né? Essas alterações de ácido do cabelo, normalmente adquirida por trauma, né? Por altas temperaturas, tá? Ele pode cursar com fragilidade. Acho interessante o bubble hair, gente, porque às vezes né, no nosso ambulatório a gente pega pacientes com pili anulate. Né? O pili anulate, quando a gente faz a microscopia do pili anulate, a gente vê algumas estruturas parecidas mesmo, alguns tipo uns vacúolos, né, dentro da haste do folículo, tá? Então, para fazer o diagnóstico com pili anulate, lembrar do bubble hair também, tá? Que é uma das alterações da haste do cabelo, tá? Que a gente também, realmente, também no nosso ambulatório, a gente precisa saber de todas, né? As tricorrex invaginata, tricorrex nodosa, tricotildiostrofia, né? Moneletrix, tá? Então, pili anulate, pili torte, pili bifurcate, né? Então, assim, enfim, isso todas, algumas delas cursam com alterações de fragilidade capilar, outras não, tá? E algumas estão associadas a síndromes, algumas estão associadas a outras manifestações cutâneas e sistêmicas, né? Então, por isso que a simples análise do fio do cabelo, né, para a gente também é muito importante. Certo, gente? Então, eu acredito que passamos aqui às 11, né? Então, certamente, se alguém encontrou mais alguma manifestação dermatológica dentro dessa imagem, coloca aí para a gente nos comentários, tá? A nossa ideia é trazer periodicamente, né, se possível até semanalmente, essa forma, né, da gente é, agrupar as doenças dermatológicas, né, para não ficar algo ali maçante, aquela decoreba, né? Então, eu faço isso nos meus ambulatórios, as minhas residentes sabem exatamente como é que eu trabalho, tá? A gente trabalha com esses grupos de doenças, né? Isso facilita bastante a gente, tá? Então, mesmo, por exemplo, eu, né, tendo diversos grupos de doenças encaixados, né? Então, normalmente é mais ou menos assim. Só vou fazer um esquema, gente, né? Por exemplo, quais são as doenças que cursam com manifestações tipo pápula, por exemplo, lesão elementar? Quais são as doenças que cursam com manifestação no abdômen? Topografia. Quais são as doenças que cursam com vacuolização da camada basal? Histologia. Quais são as doenças que cursam, por exemplo, com prurido? Sintoma, né? Então, ou seja, isso, né? A dermatologia tem tantos diagnósticos diferenciais, mas tantos diagnósticos diferenciais, que se a gente não faz isso,
a gente se perde no diagnóstico, tá? Então, quando a gente faz isso, né, a gente tem mais chance de acertar o diagnóstico, tá? Quando a gente agrupa essas doenças, não deixa passar diagnósticos. Esse que é o ponto, tá? A gente não pode, por exemplo, ter o desconhecimento de alguma doença e achar que, por exemplo, se a gente tem uma quantidade pequena de diagnóstico diferencial de doenças que cursam com pápulas, né? Talvez ele não vai estar dentro aqui do nosso esqueminha, entendeu? Ele foge e você perde o diagnóstico, tá? Então, quanto mais a gente amplia o diagnóstico, isso vai ajudando a gente a chegar no diagnóstico correto e depois oferecer para o paciente o tratamento correto. Tá bom, gente? Então, esse aqui é um pouquinho aqui do nosso conteúdo, né? Então, vamos ver se a gente tem a regularidade ali de é, passar para vocês um pouquinho mais do como que eu trabalho ali, dessas gavetinhas de diagnóstico que, pelo menos para mim, ajuda muito. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.